Olá, meus amigos, minha amiga, que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui de volta, trazendo aquela palavra que vai ao encontro do seu coração. Hoje eu quero falar sobre Judas. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 3, diz assim, quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Olha só como que a palavra de Deus em Mateus deixa bem claro. Em primeiro lugar, Judas era um dos apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Judas não chegou a Jesus e disse assim, eu vim para te servir, não. Jesus escolheu Judas, primeiro ponto. Segundo, Judas, ele era a pessoa mais inteligente dos 12, e ali ele era responsável pela tesouraria daquele movimento de Jesus. Terceiro, Judas traiu por 30 moedas de prata Jesus. Judas teve remorso porque viu que Jesus foi condenado à morte. E ao quarto ponto, ele se enforcou-se. Como é que pode? Um homem que viveu 3 anos e meio ao lado de Jesus, viu todas as maravilhas que Jesus poderia fazer naquela oportunidade. Ele viu a multiplicação dos pães, ele viu a multiplicação 2 vezes dos pães, ele viu ele acalmar o mar e acalmar o vento, ele viu o cego Bartimeu sendo enxergando novamente, ele viu os paralíticos andando, ele viu os coxos andando, ele viu centenas e milhares de milagres do qual Jesus fez. E ainda assim, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele achava que Jesus era um libertador, ele era uma outra performance de líder, mas não que realmente era o Filho de Deus. Quando nós olhamos para essas escrituras sagradas, vemos como as pessoas perdem oportunidades. Sabe? Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam a oportunidade. E pessoas incríveis criam oportunidades. Quando nós olhamos Judas, que teve grandes oportunidades para fazer o bem, para ser mais um dos 12, levar a palavra, isso que Judas também levou a palavra de Jesus. Quando foi enviado os 70, lá estava Judas, ele mais um, enviando a palavra do Senhor. Judas veio também testemunhar que no nome de Jesus foram curadas pessoas, libertadas pessoas, transformadas a vida de pessoas, porque através da vida de Judas pessoas foram curadas. E o que acontece com a atitude que Judas teve? Olha só, um tempo atrás, Judas questionou a prostituta porque pegou um vaso de alabastro que custava 300 denários para derramar sobre o mestre. Ele questionou a prostituta dizendo assim, olha, esse vaso poderia sustentar muitos pobres. Mas ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 10% daquilo que ele estava falando. Ele foi pior do que aquela prostituta. Sabe, quando nós olhamos para o motivo de Judas ter traído Jesus, que oportunidade. Sabe, aí a gente entende por que as pessoas perdem as suas oportunidades. Como pessoas boas e como pessoas ruins. Pessoas boas, Thomas de Aquino, teve oportunidade de fazer a diferença na sua época. Hitler teve a oportunidade de fazer a sua diferença em sua época. Um fez o bem e o outro fez o mal. E assim é o segmento da nossa vida. Nós que determinamos se queremos fazer o bem ou se queremos fazer o mal. Não importa, muitas vezes, estar escutando a vida inteira a palavra de Deus e não estar na palavra de Deus. Não importa estar a vida inteira ao lado da porta e não entrar na porta. Não adianta nada nós entrarmos, caminharmos com a vida e não ter a vida, andar com morte. Não adianta nada nós a vida toda estarmos andando no caminho, com o caminho, e viver andando pelos atalhos. Não adianta. Judas fez isso. Judas andou com a porta e não entrou na porta. Judas andou com o caminho e andou pelos atalhos. Judas andou com a luz e viveu nas trevas.
Judas andou com a vida e preferiu a morte. Qual é a sua atitude? Qual é o seu desempenho diante da obra de Deus? Você está realmente engrenado com Jesus? Ou você somente está acompanhando Jesus? Hoje é um dia de reflexão. Eu e você precisamos refletir. Porque amanhã, Jesus, há 2000 anos atrás, ele ressuscitou. E trouxe vida, e vida com abundância. Ele cumpriu a sua palavra. Ele trouxe para nós a eternidade. Judas perdeu essa oportunidade. Andou como todos os outros 11 andou. Viu como todos os outros 11 viu. E perdeu a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade hoje de estar com Jesus. Viver no caminho. Entrar pela porta. Viver pela vida. Estar na luz. Fazer parte da videira verdadeira. Que Deus abençoe você. Que você tenha essa reflexão em nome de Jesus.